reunimos para agradecer ao Senhor pela fidelidade dele nas nossas vidas, por tudo aquilo que ele fez por nós. Lá no Salmo 126, 3 diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E nessa noite o nosso coração se enche de alegria, não é mesmo? Estamos com o coração grato diante da presença do Senhor, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fez até aqui. E como diz a palavra também, até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Então que o Espírito Santo possa receber a nossa adoração, possa ser glorificado nesta noite, possa ser honrado com a nossa maneira de pensar, de agir, de falar, em meio aos louvores, que nós possamos glorificar verdadeiramente o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esses 30 anos de cuidado. Nós queremos te agradecer por esses 30 anos de amor e de fidelidade, aonde o Senhor se fez presente em todos os momentos. Nós queremos te agradecer porque grandes coisas fez o Senhor por nós e coisas maiores ainda virão. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Que o seu nome seja glorificado em nosso meio, que o seu nome seja glorificado neste culto, Espírito Santo de Deus, e que a tua presença encha este lugar, e que os nossos corações transbordem, Pai querido, diante da sua presença, e que o Senhor possa abençoar cada vida aqui presente, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glórias a Deus, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Vocês podem se assentar um minutinho, igreja? Nós vamos assistir a 2 vídeos aqui que, em homenagem à igreja, em homenagem aos 30 anos da Igreja do Quadrangular Sabará. Eu venho fazer esse vídeo agradecer a Deus pelo privilégio de ter feito parte da história dessa igreja, ainda faço parte, né, da história dessa igreja, e agradecer a Deus por todos os milagres, as bênçãos alcançadas. No ano de 97 nós abrimos um salão no bairro Sabará, no meio do bairro Sabará. Ficamos por um tempo e depois a gente foi para a Avenida Irecê Fernandes, onde ficamos um bom tempo também, onde Deus nos concedeu muitas bênçãos, muitas vitórias e muita luta, mas em todas vencemos em nome de Jesus. Não vou citar nome de pessoas porque não quero esquecer de ninguém, né? Tem bastante gente aí que a gente conhece, que estão por aí. Eu louvo a Deus porque teve pastores, né, da nossa época, que agora são pastores, né, graças ao ensino do pastor Carlos. O pastor Carlos já é professor, pastor, né, então eu louvo a Deus pela vida dele. Na época que o pastor Carlos veio congregar conosco, ele não tinha dinheiro para vir, ele vinha a pé da fazendinha. E um moço humilde, simples, que chegava na minha casa e eu oferecia... ele pedia café e daí comia o pão e eu dizia que ia pegar alguma coisa para ele comer, ele dizia que tudo era vaidade. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, é uma família abençoada. E na época que ele ficou conosco, eu dizia para ele que ele ia ficar com a igreja e ele dizia, não, eu não tenho condições. E nós sabemos que tudo isso vem de Deus, né? Deus deu condições, olha onde está. Agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. No livro de 1 Coríntios 3, do 6 ao 8, diz assim, que um planta, o outro rega e Cristo dá o crescimento. Então nós agradecemos a Deus, sabemos que o crescimento vem do Senhor e o Senhor está permitindo que as bênçãos sejam grandes neste lugar. Deus abençoe a todos. Alguns já partiram para o Senhor, foram assim, ousados e foram embora antes. Mas nós estamos aqui e vamos continuar fazendo a obra de Deus. Você aí, eu aqui, outros para lá, outros para cá, mas a obra de Deus continua crescendo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz seja convosco, amada igreja. Mais uma vez aqui para glorificar o Senhor nosso Deus. E eu quero deixar aqui uma palavra, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que diz, eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, amados, há muito tempo eu plantei essa semente aí pela misericórdia do Senhor nosso Deus. E estamos vendo aí a beleza que está esse templo, a igreja cheia.
e assim glorificamos a Deus. Espero estar no domingo aí com vocês, dar um abraço em cada um e assim sabemos que a paz, a glória, a virtude de Deus está sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um que trabalha nessa igreja e assim vai ser daqui para frente cada vez melhor para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Você pode ter sido convidado por alguém. Pode ser sua primeira vez aqui ou talvez você já conheça cada detalhe deste lugar. Mas uma coisa é certa. Essa noite foi preparada pelo Senhor. Uma mensagem está prestes a ser liberada. Uma palavra que atravessa a rotina, que rompe o ruído do dia e toca onde só Deus alcança. O coração. Respire fundo, silencie por dentro. E permita que o Espírito Santo ministre onde só Ele pode tocar. Às vezes, tudo o que precisamos é ouvir. A princípio, havia silêncio. O sopro da vida caminhava com o homem. Cada passo no jardim era comunhão. Cada olhar, pureza. Cada palavra, verdade. Mas então, uma semente foi lançada. Era um pensamento, um desejo, uma voz sutil sussurrando: você pode ser mais que Deus. Você pode ser seu próprio Deus. Desde então, a criação vive uma guerra que os olhos não veem. Uma batalha antiga, travada em silêncio, mas gritada nas escolhas de cada dia. O inimigo não marcha com botas, ele dança com disfarces. Ele não grita ordens, ele canta promessas. Seduz com liberdade, mas aprisiona com ilusões. E neste palco que chamamos de vida, personagens são moldados pela verdade ou pela mentira. Porque toda escolha tem um eco eterno. Há um Deus que chama, um rei que não recua, um cordeiro que sangrou, mas venceu. E ainda hoje, ele caminha pelas fileiras dos cansados, chamando cada soldado pelo nome. Esta noite não é sobre o que você vê, é sobre o que você não pode mais ignorar. Então, neste campo invisível que se chama agora, a quem você vai responder? Aquele que tem ouvidos, ouça. Vamos se colocar em pé, igreja, e cantar juntos o hino do quadrangular em uma só voz, amém? Louvado seja o teu santo nome, com alegria no coração nós te louvamos e bendizemos, Senhor. Nosso bom Jesus, Ele
Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um dia onde nós celebramos a ajuda do Senhor até nós, até o dia de hoje. Que nós possamos cantar esses louvores com o coração grato, na presença do Senhor, em uma só voz. Que você possa erguer a sua voz o mais alto que você puder, porque até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Aleluia! Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. A igreja canta a Ti. Te adoramos, Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, aleluias. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Com palmas, nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Eu louvo no
vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Ao Senhor todo o meu ser. Ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo e louvo se não. Nós te adoramos. Eu louvo pois sei que estou em tuas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Muralhas cairão enquanto eu viver. Minha alma irá cantar. Ao Senhor todo o meu ser. Ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Eu louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo a Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo a Cristo, Louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? meu Deus vivo está, como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome. Aleluia! Segurança, sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz.
adoramos, Senhor. Erga a sua voz. Maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Espírito Santo de Deus. Nós cremos, Senhor, que um dia o Senhor voltará para governar as nações. Nós cremos que o Senhor voltará para nos buscar. E este mesmo coral que está aqui cantará lá no céu. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Tu és santo, santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sobre o trono de justiça eternamente haverá
homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade, e ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Pega a sua voz. O descendente de Davi, ele é o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, ele ama a justiça, odeia a iniquidade, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Mais uma vez, que ruja o leão. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar mais um momento, por gentileza. Graças nós te damos, Senhor. Para o meu irmão, pastor Carlos, a igreja do Sabará, que está completando 30 anos de existência neste bairro, uma igreja bonita, uma igreja que tem crescido bastante, onde está implantando o reino de Deus nesta terra, ganhando almas para Jesus. Que Deus abençoe pastor Carlos e toda a liderança, toda a membresia do Sabará. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Deixar aqui também o nosso carinho, nosso respeito, admiração por todo o trabalho do pastor Carlos, da sua família, ao longo dos anos à frente dessa igreja. Sabemos que é uma história que começou há 30 anos atrás, mas que hoje é conduzida pelo pastor Carlos e a sua família, com cada um de vocês que fazem parte dessa história. Que Deus os abençoe grandemente, meus parabéns, fica aqui nosso carinho, nosso abraço e admiração a cada um dos irmãos. Parabéns, pastor Carlos, meu amigo, meu irmão. Parabéns a toda essa igreja abençoada, a equipe de obreiros, membresia, pelo trabalho que vem realizando durante todo esse tempo. Esta igreja que está cumprindo o propósito de Deus, ganhando almas para Cristo e as edificando para a glória de Jesus. Parabéns pelos 30 anos. Boa noite, povo de Deus. Meu Deus do céu, vocês gritaram um gol assim? Que gol, pastor? Boa noite, povo de Deus. Ó, aquele ali fez valer a pena. Que a paz esteja com todos, amém? Graças a Deus pela tua vida, graças a Deus por esse lugar. Nós falamos 30 anos, né? Na verdade, em 96, que reabriram a obra aqui no bairro. Na verdade, foi o pastor Ismaelzinho que abriu isso em 91. E ele ficou 2 a 3 anos com a igreja aberta, mas aí ele passou para o pastor Ivo. Pastor Ivo ficou 3 meses com a igreja aberta. E o próprio pastor Ivo, quando veio pregar, ele falou bem assim, eu nem sabia disso. Ele veio pregar e ele falou assim, eu disse para todo mundo, esse lugar não vai para frente não. E ele fechou a igreja. Ismaelzinho veio, abriu de novo e fechou. E aí em 96, pastor Ismael Figueiredo, pastor Ivanildo na época, vieram
e reabriram a igreja. Você nem sabia que o Ivo tinha aberto aqui, né? Não sabia, né? Reabriram a igreja. O pastor Evanilde assumiu mais tarde a igreja, acho que no ano 2000, né? Isso. E em 2005, em 2002, na verdade, eu estava membrando aqui. Eu lembro que ela falou assim: olha, eu pedi alguns sinais para Deus, e o fato de você estar aqui hoje, algumas coisas, eu disse para ele que você viria andando e aconteceria isso, e você levaria a mensagem ainda nessa Santa Ceia. Falei: olha, pastora, eu não tenho R$1 no bolso, eu andei alguns quilômetros para chegar até aqui hoje, porque eu queria ceiar com vocês, mas eu não vou assumir a igreja, imagine só, mas eu estou pedindo vou pedir confirmação de Deus, de tudo, até para eu membrar, ajudar, auxiliar a senhora aqui no caso. Eu lembro que eu fiquei 2 anos e pouco ajudando a pastora, e Deus me deu algumas visões, 3 visões especificamente. Uma era que nós estávamos numa roda, e era um lugar de guerra muito complicado, um chão muito seco, e um céu avermelhado, mais escuro. E eu lembro que uma mulher chegou para mim e falou assim: pastor, por favor me ajuda, porque o meu filho sumiu. E Deus falou para mim assim: eu sei onde está o filho dela, está debaixo de um poço, está dentro de um poço. Eu falei: eu sei onde está o teu filho. Aonde? E eu levei todo mundo, lá tinha um grupo pequeno de pessoas, e eu comecei a resgatar. E não parava de sair pessoas, provavelmente jovens, ali de dentro daquele poço. Aí eu lembro que eu recebi um cajado fininho assim, fininho, e eu segurei na mão aquele cajado, e eu pensei assim: tem que engordar, tem que engordar. E aí, passados uns dias, eu estava num lugar orando, chegou um homem, olhou para mim e falou bem assim: você está assustado, né? Eu falei: como assim, rapaz, que é isso? Eu sou lá de ficar assustado? E ele falou: porque Deus chamou você novo, e Ele colocou um cajado na tua mão, e não é para você escandalizar, e não é para você dizer não, porque é Ele que chamou você. E eu tinha recém sido curado da tuberculose, ali, né? Para quem não sabe, eu só tenho um pulmão, e tenho alguns nódulos que eu sempre acompanho ali, então, porque a tuberculose, ela arrebentou com o pulmão. E aí, eu pedi para Deus mais uma direção, e Ele me deu um sonho. Eu estava pescando muitos peixes, mas peixes pequenos. E então olhei para o lado, meu filho Eduardo, ele tinha na época uns 5, 6 anos, ele estava pegando uns peixes grandes. Quando eu assumi a igreja, eu falei: olha, isso aqui vai ser um tempo de desbravamento, esse lugar aqui vai ser uma quebra de cultura, e nós vamos iniciar uma obra que nós vamos enviar missionários pelo mundo, que é o que está acontecendo, e nós vamos formar professores, e nós vamos mudar a realidade desse bairro, não só aqui, mas aonde as extensões Deus permitir a respeito disso aí. E eu lembro que aqui tinha uma favela, né? Era chamada de Morro do Juramento, nesse lugar todo aqui, Deus tirou, nós fizemos 3 marchas para Jesus, e na última marcha eu lembro que nós estávamos orando ali, estendendo a mão, e tinha uma placa de vende-se ali. Eu perguntei até para o Moacir, que era tesoureiro na época: quanto que a gente tem em caixa? Ele falou: 4 mil. Quanto que eles estão pedindo no terreno inicialmente? 450 mil. Falei: eu vou orar porque eu vi que Deus ministrou alguma coisa aqui. No final das contas, a gente orou, fizemos loucuras gospel ali, nunca atrasamos uma promissória, nada, honramos tudo até hoje. Acabamos pagando 700 e poucos mil no terreno em promissórias e tudo mais, e Deus foi honrando tudo, o povo e tudo mais, mudando a realidade, a educação e formando. E aí eu pedi uma nova direção para Deus: Senhor, assim que a igreja está de lado, a igreja é só metade aqui, tá, gente? Tem mais outro pedaço ali, então o altar vai ser para o lado de lá, para quem não viu. Senhor, qual que vai ser o próximo passo? Qual que vai ser o próximo passo dessa igreja, depois que terminar de construir esse templo aqui, essa catedral? E aí eu tive uma outra visão, depois de mais de um ano, buscando a Deus nesse propósito. Uma menina africana, de uns 13 anos, olhava para mim e falava numa linguagem tribal. E eu não entendia. Aí uma voz começou a falar, traduziu o que ela estava falando para mim. E ela dizia assim: por favor, nos ajude. Por favor, nós estamos precisando de ajuda, ajuda de vocês. E aí eu entendi que esse projeto de Guiné-Bissau, esse projeto da África, eu entendi que faz parte desse ministério, dessa extensão, porque desde o início eu queria abrir aqui uma creche comunitária, para que mais tarde virasse um orfanato, por gratidão a Deus e tudo isso.
fui atrás de vereadores, câmaras, o que você imaginar de coisas, e não teve nada. Eu falei, bem, o senhor sabe de tudo. Mas depois eu entendi esse propósito. E cada um que passou aqui, cada um que permanece, embora hoje faltou muitas pessoas da igreja realmente, um bom bocado veio no culto da manhã, que é acostumado a vir no culto da manhã, mas cada uma dessas pessoas colaborou por um bom tempo. Cada uma dessas pessoas produziu, cada uma dessas pessoas alimentou esse projeto que é de Deus. Eu não sei quanto tempo que eu vou permanecer à frente, se até o fim da vida e tudo mais, mas enquanto estiver à frente, nós vamos fazer valer a pena. Porque quando era uma garagem velha ali, algumas partes, era uma garagem, começaram, melhoraram, a gente foi melhorando, ajustando. Quando eu assumi a igreja, eu fui o 5º pastor que acabou assumindo, teve algumas pessoas que falavam assim, esse lugar já era, aqui nunca foi para frente. Essa semana veio uma senhora falar para mim, que outras pessoas falaram, esse lugar nunca vai para frente, né? E aí vai mexer com a pessoa colérica. Eu levantava o dedo e falava assim, nós vamos construir uma catedral no nome de Jesus nesse lugar. Nós vamos enviar missionário para o mundo inteiro, e essas pessoas que estão falando isso aí, vão ser ajudadas no nome de Jesus. E outra coisa, nós vamos ter um coral para cantar nos cultos ainda. Falei isso aí, por Deus. E as pessoas que falaram aquilo foram ajudadas. E eu lembro que uma semana depois, pastor Marcelo Borges, que é pastor lá do Barreirinha hoje, titular hoje lá, nós estamos em 14 pessoas, que é o que sobrou ali. E esse pastor, ele veio trazer uma mensagem no domingo, ele parou o culto e falou, Deus me deu uma visão aqui. E eu vi um coral cantando junto, e assim assado. E descreveu algumas coisas, confirmando mais uma vez, desde o início, cada visão, isso aqui que está acontecendo aqui, exatamente o que eu vi em um sonho, essa estrutura. E por incrível que pareça, eu vou falar para vocês, eu me frustrei muito, porque eu falei, Senhor, não, é maior. Me molda esse povo, porque tem um coração incendiando aqui. Nos molda, é maior. Todo esse projeto, tudo isso daí é maior. Não é? Só que no sonho eu não vi que tinha a estrutura e as outras coisas ali. Então, meu irmão, tem algumas pessoas aqui que estão antes de mim, desde o início. Algumas pessoas que serão homenageadas hoje, e depois a saudade que ficou, porque ainda nós estamos melhorando. Para você ter uma ideia, pastor, aquelas caixas ali é da 10ª igreja ainda, está emprestado para nós. A potência também. Aí chiou uma, deu problema, e o equipamento que a gente tem lá, ele travou um pouco o vídeo ali, mas daqui a pouco vai passar algumas coisas. Então, existem algumas pessoas que estão desde o início aqui. Imagine só você 30 anos membrando no mesmo lugar. Eu estou aqui há 21 anos. Eu assumi dia 17 de julho de 2005. Mas existem algumas pessoas que estão há 30 anos aqui. E eu quero chamar essas pessoas para entregar uma placa de homenagem. Foi ideia de algumas pessoas, achei importante isso. Cadê a irmã Alice? Cadê a irmã Alice? Ah, está ali a irmã Alice? Está vestida de sogra hoje? Está de onça? Isso, vem aqui, irmã Alice. Olha só, vamos aplaudir a vida da irmã Alice. 30 anos, uma das primeiras diaconisas aqui da igreja. Isso, algum homem consegue vir ajudar ela aqui, por favor? Isso, será que... Não deu para a gente colocar corrimão, será que a gente consegue colocar ela aqui? Senão não tem problema. Isso, quiser vir mais algum, por favor. Cadê um outro rapaz que veio aqui, que era pequenininho, e que... Eu lembro que quando eu assumi a igreja, falei, você precisa aprender a tocar alguma coisa. Trouxe o pastor Jorildo, ensinou ele a tocar violão, e está até hoje aí. Fez o casamento, apresentando o filho e tudo mais. Vem aqui, irmão Ivan. 30 anos de igreja, meu Deus do céu. Olha que bênção. Olha aí, ó. Está tanto tempo na igreja que está até embolorando aqui já, ó. Olha aí, ó. E aí, meu irmão, pessoas que desde o início estavam aqui, aonde está faz festa, desde o início. E eu não vou dizer que cresceu tanto assim, porque o Ivan cresceu, né, Ivan? Era pequenininho, chegou aqui, não é? E cresceu bastante. Algumas pessoas não cresceram muito, mas cresceram em muita graça, muita sabedoria, desde o início, há 30 anos atrás. A pastora Michele, vem aqui, pastora Michele, também. Olha aí, ó. Olha só. E aí, quem que trouxe o Ivan para a igreja? Quem que trouxe a família do Ivan para a igreja? Depois de um tempo. Uma irmã que, eu lembro, a gente até brinca, né? Que ela cortou a franja lá no início, e a franja dela fez assim, ó.
porque o cabelinho era crespo, mas assim ainda veio para a igreja, eu lembro disso daí. E quando eu cheguei na igreja, eu falei para o pastor Ivanildo, eu vou ajudar vocês aqui. Eu tinha 19 anos na época, mas eu era pastor auxiliar já. E eu disse para ela, eu vou ajudar. Me chama 2 pessoas para me ajudar a fazer visita para todo mundo que não está vindo mais na igreja. E ela me chamou o Fernando e chamou a Michele. E a gente fez visita nesse bairro inteiro aqui para orar pelas pessoas. Eu fui na casa da Aline. Eu lembro que a Aline, ela não deixou de vir nos cultos, mas a família dela precisava de um auxílio naquela época. E a Aline está há 30 anos aqui na igreja. Vem aqui, pastora Aline, por favor. Gente, essas 4 pessoas aqui, 30 anos membrando no mesmo lugar. A gente mandou fazer uma placa de homenagem para vocês. Isso, cadê as placas? Ali, ó. Eles vão entregar uma plaquinha para vocês. Nós vamos tirar uma foto aqui para registrar o carinho dessa igreja na vida de vocês também. Olha lá. Isso, por favor. Olha só, vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Isso, tirar uma foto todo mundo. É para vocês descerem, ela está falando. Eles querem tirar foto, vocês não têm 30 anos ainda, calma. A placa. É muita bajulação, né? A gente fica até perdido, nem sei o que falar aqui, o que chamar, o que fazer. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Alguém ajuda aqui a irmã Alice, por favor. Isso. Deus abençoe a tua vida. Primeira diaconisa, e ela foi intitulada no passado como a irmã mais braba da igreja. Olha só. Eu lembro que a irmã Alice, a gente falava bem assim, eu fui da igreja do pastor Nader, lá da 25ª. Eu falei, do 25? Não, da 25ª. E brigava comigo toda vez. Olha só, gente. Deus é bom o tempo todo, né? Olha aí, ó. A irmã Alice já quase foi arrebatada umas 10 vezes, né, irmã Alice? Não vai mais. Petrificou, não vai mais. Agora, louvado seja Deus, né? E nós temos uma pessoa aqui também, gente, que para mim sempre foi um grande exemplo de vida, uma inspiração. Eu tinha 16 anos. Quando eu comecei a ler a Bíblia, 16 anos, eu comecei a ler a Bíblia, eu era office boy no Hospital Nossa Senhora das Graças. Eu comecei a ler a Bíblia e eu pensei, meu Deus do céu, isso aqui é incrível. Eu li o Novo Testamento e eu fiquei obcecado por aquilo, por leitura, por ler a Bíblia, por tudo mais. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso aceitar Jesus. E eu fui no banheiro do hospital, me ajoelhei e falei, Senhor, eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Eu preciso procurar uma igreja para eu ir. Aí eu lembrei de uma família, a família da Sônia, ali que tinha o André e o... não lembro o nome dele agora. Eles foram diáconos, são diáconos ainda. O Joel, morava no condomínio. Eu fui morar em 88 ali na João Dembinski. Aí eu pensei, procurei o André no Protásio, onde estudava. Ele falou, cara, eu vou fazer uma... que dia que tem missa lá? Falei para ele, que dia que tem missa? Ele falou, vai lá no sábado que você vai gostar. Daí quando eu cheguei lá, o Joel me chamou e falou, eu sei um lugar bom para você. Me levou para os adolescentes. Chegou lá, mas eu tinha 16 anos, mas já era casado, já era pai. Né? O pastor falou algumas coisas, eu não entendi nada, aquele povo falando umas línguas estranhas. E eu falei, bem, mas eu vou voltar aqui porque eu gostei desse lugar. E voltei num domingo. Na segunda ou terceira semana, o pastor fez um apelo, num sábado. Isso de 99 para 2000. O pastor fez um apelo no sábado e falou bem assim, quem quisesse descer as águas do batismo, amanhã tem batismo nas águas. E eu fui. Não tinha parente nenhum, não tinha ninguém lá. E eu desci as águas do batismo e nunca saí, nunca me afastei. E aí fui procurar o pastor Rogério num culto de domingo e falei, pastor, é o seguinte, eu quero acertar a minha situação, porque eu tenho 16 anos, mas eu estou ajuntado, né? Eu quero casar. Foi o que eu falei para ele. Procura o César, lembra até hoje, lá do cartório, do Campo Comprido, fala com ele, faz isso e tudo mais. E a gente foi ajeitando e acertando o que tem que acertar. Eu quero honrar também a vida do pastor Rogério, porque todo esse tempo ele foi coluna e um grande exemplo para a minha vida e para esse lugar também. Cada passo que a gente deu aqui, ele de alguma forma estava junto e
sempre a gente intercede pela vida do pastor Rogério e toda essa direção. Nem todas as medidas que um líder toma na vida são medidas populares, mas são medidas de experiência, de amor e de firmeza. E eu aprendi que a honra caminha com tudo isso, e os frutos vão caminhar com tudo isso. Então, eu quero convidar o pastor Rogério para vir aqui, ele vai estar trazendo a mensagem também. Quer que ajude também, pastor? Nada! Ê, rapaz! Ê, rapaz! Sabe por que eu perguntei isso aí, quer que ajude? Porque um dia nós fomos jogar bola, gente, lá no Castelinho, só pastor titular. E eu olhei aquele monte de pastor titular, eu pensei, só dá técnico aqui e atacante. Eu conheço a raça aí. Quer saber? Eu vou ficar de zaga, porque eu sempre fui zagueiro, para quem não sabe, eu joguei na federação em 4 anos. E aí, vou jogar de zaga. Aí, de repente, o pastor era ponta esquerda, né? Era ponta esquerda, estava lá de banheira. Aí, tocaram a bola para ele, e eu fui correr e me adiantei. Eu vi que estava fácil correr. De repente, olhei, tinha um caído lá, o pastor Alcione estava caído, caiu igual um tronco no chão, assim. Olhei para trás, pastor Rogério, com a perna virada. Disse que o meu joelho pegou no joelho dele. Primeiro livramento que eu tive na vida, que iam mandar eu para o Amapá, não mandaram. Cadê a placa do pastor Rogério? Vamos abençoar a vida dele. Olha, ó. Vou tirar uma foto. Olha aí, ó, 30 anos desse jeito. Aí, ó, que maravilha. Vamos aplaudir a Jesus na vida do pastor Rogério também. Amém. Coloque-se em pé, por favor. Pegue a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Quem não trouxe, diga misericórdia. Porque vocês vão precisar da misericórdia. Boa noite a todos. Paz seja convosco, amém? Que bom poder estar aqui com vocês nessa noite, uma data especial, uma data diferente, uma data que só se comemora uma vez na vida, porque o ano que vem vai ser 31, né? Assim como o ano passado foi 29, então 30 é só agora. Então é um privilégio, e um privilégio também ver os veteranos da igreja, que é uma coisa que eu particularmente admiro, amo e abençoo. Lá eu estou há 43 aqui na 10ª igreja, né? E tem gente que já estava lá quando eu cheguei. Eram poucos. Quando eu assumi a igreja tinha 33 membros, né? Mas daqueles 33 membros, o Áureo praticamente é um daqueles, porque logo veio um pouquinho depois de 83, quando eu cheguei ali. E é esse tipo de coisa que alegra o nosso coração. Saber que a igreja realmente é uma família. Uns vão, outros chegam, outros são conquistados para Jesus, mas nós estamos sempre juntos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o seu nome. Só temos motivos e razões para louvar a Deus e fazer desse culto um culto de gratidão. Por isso eu quero que você levante suas mãos, levante a sua cabeça e diga comigo assim: Senhor meu Deus, Pai querido e santo, Deus de todo o poder, é pelo teu poder que este templo, essa igreja está de pé para a glória do teu nome neste bairro. E hoje nós nos reunimos para celebrar 30 anos de história que o Senhor escreveu e nos deu o privilégio de sermos as canetas, as penas para escrever essa história. Obrigado, Senhor, por fazer parte da igreja do Sabará, por fazer parte da igreja quadrangular. Obrigado por todos aqueles que de uma maneira ou de outra contribuíram para que nós chegássemos onde estamos neste dia. Por isso nós queremos consagrar ao Senhor o nosso culto de celebração da vida,
celebração da saúde, da família e principalmente nós celebramos a salvação em Jesus, pedindo que o Senhor nos guarde nesta caminhada, porque os dias são maus, os dias são findos, em um brevíssimo tempo a igreja será arrebatada, e eu quero estar presente nesse arrebatamento. Por isso vem estar conosco, que a tua presença se faça sentir, que a tua graça sobrenatural opere de uma maneira tão maravilhosa neste lugar, que ninguém saia daqui do jeito que chegou, mas que todos possam sair daqui curados, libertos, abençoados, felizes com tudo aquilo que o Senhor já fez e vai fazer nesta noite também. Oramos assim, agradecidos especialmente pela vida do nosso pastor e a nossa pastora, por todos os líderes de departamento que têm se esforçado para que essa igreja se multiplique. Abençoa-nos, Senhor, com a tua palavra. É a nossa oração no nome santo de Jesus. E todos digam amém. Amém, gente? Como alguém já citou uma palavra aqui durante o louvor, eu vou tomar essa palavra como um ponto inicial para nós, que está em 1 Samuel, no capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então, para não ler o texto inteiro, vamos ler alguns versículos apenas para as coisas fazerem sentido. No capítulo 7 de 1 Samuel, a partir do verso 7, fala da vitória de Deus sobre os filisteus, dando vitória ao seu povo Israel. Está escrito assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus, que eram muitos e poderosos e um exército organizado. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel, isso é uma lição de vida para nós quando nós queremos uma vitória. Primeiro o louvor, a adoração, a oferta, o dízimo, a oferta missionária, a oferta especial, um cordeiro. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou ele inteirinho em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrorizou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém, gente? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito. Estou com uma coisinha na garganta aqui que não é o caso da água. É a veieira mesmo, acho. É Curitiba, né? Essas entradas de inverno aqui derruba qualquer um, né? Eu estou resistindo já há dias, mas está no grugumilo aqui alguma coisa meio difícil de conviver com ela. Mas, gente, a verdade é o seguinte: acima de tudo, hoje
Na verdade, na nossa vida pessoal, hoje eu estou falando em termos de igreja, de um corpo, de um grupo de pessoas, de uma instituição que tem CNPJ, que está implantada nesse lugar. Porque todo dia é dia de gratidão em nossas vidas. Mas hoje, muito especialmente, para quem conhece um pouquinho da história dessa igreja, né, os que precederam o Carlos, aqueles que vieram depois com ele, os que começaram, os que continuaram, que não foram tantos como você precisava, mas foram aqueles que você precisava, né? E vocês hoje aqui, que têm a responsabilidade de multiplicar este rebanho. Hoje é dia de gratidão, hoje é dia de celebração, e hoje é dia de reflexão. Muitas vezes, quando eu entro no estacionamento da 10ª igreja, que vocês conhecem, é bastante grande, são 10 mil metros de área, eu venho lá de baixo, a pé muitas vezes, eu olho para aquele templo e eu disse, meu Deus, tu és grande demais, tu és extraordinário demais, porque de uma forma diferente, mas nas mesmas circunstâncias, eu cheguei lá como o seu pastor também chegou, e do nada Deus fez tudo, mas Ele fez tudo não através da nossa vida em termos de liderança, mas com a ajuda, a oração, a intercessão, o jejum, o dízimo, a oferta, o trabalho braçal, de muitos que estiveram conosco todo esse tempo, como é a história desta igreja, né? Então é tempo de a gente refletir sobre o que um desafio desse, já praticamente estabilizado, né? O Carlos tem esse jeitão dele, não tem jeito. Esse peão aí nasceu para trabalhar, né? E tem muita coisa para ser feita, e igreja é assim mesmo, igreja nunca termina, aprendam isso, igreja nunca está pronta, né? E o aniversário da igreja, nós temos que entender que não é simplesmente uma comemoração de tempo, mas é, acima de tudo, uma oportunidade para reconhecer uma coisa grandiosa, que é a fidelidade de Deus na vida daqueles que colocam a sua fé à prova. No teu caso, da sua esposa, conhecemos bem quanto trabalheira, quantas lutas, quantos enfrentamentos malignos, né, que vocês já tiveram, não é isso? Então, é uma oportunidade nessa noite para nós reconhecermos a fidelidade de Deus no passado, mas também no presente. E essa mesma fidelidade dele não nos faltará no futuro próximo. Porque eu tenho pregado isso com um certo atrevimento, que eu não vou morrer. Estou com 78 anos, faço agora dia 16. Eu não vou morrer, porque Jesus vai voltar antes. Eu estou convicto disso. É só olhar o que está acontecendo no mundo agora, nesse instante. Se você pegar um mapa aí no teu celular aí, você vai ver que tem miseravelmente 15 vulcões em erupção, entrando em erupção, e essas coisas que aconteceram lá, desgraçadamente, né? Você tem orado pela Venezuela? Quem tem orado pela Venezuela? Muito pouca gente. Eu tenho procurado me lembrar deles todos os dias. Gente, o que está acontecendo lá não é normal. Não é normal. São milhares de corpos nos campos, nas ruas, nas praças, se decompondo aos olhos de todos. São perto de entre 50 e 100 mil que estão embaixo daqueles monturos enormes, e isso já começou, evidentemente, a cheirar mal, e atrás disso, a reboque disso, vem todo tipo de doença perniciosa mesmo, para liquidar. Então, gente, nós estamos vivendo o tempo do fim, que se nós formos olhar para outras nações,
o que está acontecendo moralmente, a corrupção, o aviltamento da própria igreja de Cristo. Não, aviltamento. Hoje foi um dia desses. Pode me atirar pedra se quiser, mas fiquei contente da gente perder para os gringos. Porque o que tem de igreja nesse país, que transferiu o culto, que cancelou o culto da noite, e algumas delas botaram um telão para chamar a moçada toda para assistir o jogo nas suas igrejas, quando esse templo aqui, ou qualquer outro templo, não tem outra função que não seja para a glória do Senhor em adoração e pregação da palavra. Para isso ele foi consagrado. É o caso dessa guitarra aqui, ou desse violão aqui. Se ele foi consagrado para o trabalho de Deus, não vai servir para mais nada. Não vai servir para mais nada. E para onde for levado, que não seja um lugar de Deus, vai acontecer como aconteceu com os filisteus, que levaram a arca para dentro de casa por 7 meses e sofreram horrores ao ponto de pedir ao povo de Israel: toma a arca de volta, porque nós estamos cansados de praga, de doença, de terror no nosso país. Então todas essas coisas nos remetem a uma verdade bíblica. Tudo aquilo que Jesus falou lá, principalmente no capítulo 24 de Mateus, o que João escreveu na ilha de Pátimos, o que Paulo ensina aos Tessalonicenses, hoje mesmo de manhã pregando na igreja em Zacarias, não é? Isaías, Zacarias, Daniel, foram profetas apocalípticos, foram profetas da última hora. E Deus não mente, Deus não engana ninguém. E ele disse quais sinais precederiam este momento glorioso. E está tudo acontecendo de repente, um em cima do outro. É só você prestar atenção nas informações que no Brasil o governo não deixa que vá para a televisão, né? Ele não quer provocar caos, mais desânimo na nação, né? Mas se você olhar na internet, você vai ver tudo o que está acontecendo no mundo. E isso não dá nem para chamar de princípio de dores, é o princípio do princípio das dores. Então, com isso eu quero dizer o seguinte: nós temos que estar firmes, não um bando de fanáticos, mas um grupo de pessoas santificadas. E o que é ser santificado? É ser aquela pessoa grossa, né? Desagradável, que tudo é pecado, que todo mundo é pecador. Não. É só não fazer aceitar a comida que o mundo oferece, como foi o caso de Daniel e dos três jovens hebreus. Deus tem comida melhor. Deus tem coisa muito melhor para nós, seus filhos, né? E essa noite, voltando ao nosso assunto, né, é uma oportunidade para reconhecer essa fidelidade maravilhosa de Deus, que vai nos acompanhar por toda a eternidade, né? Olhar para trás e reconhecer a fidelidade de Deus. Aquele que eu estava dizendo, eu chego, olho aquela, mas fui eu mesmo que liderei esse trabalho, que encarei esse desafio. Se você olhar para trás, você fizer uma relaçãozinha de tudo que Deus já fez na tua vida, vai fazer com que você chegue à conclusão que aquilo é só o começo. Ele fará muito mais se você continuar na mesma caminhada. Deus tem em depósito todas as bênçãos, os favores que nós precisamos para a nossa existência, né? E nós lemos aqui que Samuel levantou uma pedra como memorial, um altar. Essa pedra era um altar para nunca esquecer o que Deus havia feito. Por acaso, eu acho que toquei nisso de manhã hoje, eu até brinquei com o povo, né? Todos nós deveríamos lembrar da nossa mãe sempre o que ela nos educou, ela nos corrigiu, ela nos deu ensino, nos deu carinho, nos deu cuidado, enfim, nos deu tudo. Claro, o pai está nisso também, mas a mãe sempre é a mãe, né? Não tem jeito, né? Mãe é mãe. E a gente devia ter, cada um de nós, uma havaiana velha. Vou fazer um quadro dela e botar na parede. Isto aqui foi o meu psicólogo, meu psiquiatra, foi o corretor da minha vida, o chinelo que vinha voando, zunindo na orelha, isso quando não pegava no meio das costas, né?
Que tempo bom. Então, um memorial, nós precisamos sempre ter um memorial na nossa vida, uma pedra na nossa vida, para não esquecer o que Deus já fez, para que a gente possa entender que muito Ele ainda quer fazer na nossa vida. E a igreja precisa aprender a olhar para a sua história. Essa igreja de vocês aqui tem uma história. Como todo ministério bem-sucedido, história sofrida, terra dura, que nem trator virava essa terra. E vocês todos fizeram isso. Então, essa igreja tem uma história. E tem que reconhecer quantas batalhas Deus venceu por esta igreja. Quantas batalhas Deus venceu por vocês dois, especialmente. Quantos filisteus Ele colocou aos pés de vocês, ou fez correr, trovejando, não é? Então, gente, Deus sustentou a igreja sempre e principalmente em tempos difíceis. É só olhar para as Escrituras e olhar para a história da igreja nesses últimos 2000 anos. Houve lutas, perseguições que existem até hoje. Para quem não sabe, todo dia de 50 a 100 evangélicos são assassinados no mundo, seja países comunistas, sejam países islâmicos, até de outras religiões, confucionismo, essa coisa, hinduísmo e tudo mais, não é? E na África, especialmente, onde a gente vê toda hora as filmagens, não é? De famílias inteiras, igrejas inteiras, grupos como vocês aqui nessa noite, tendo que cavar sua própria cova, porque eles vão enterrar vivo. Parece piada isso, né? Parece que a gente está aumentando para dar mais, né? Mais brilho na mensagem. Lamentavelmente não é verdade, é o que está acontecendo. Mas Deus sustenta os seus. Deus sustenta os seus. Nós temos que dar graças a Deus por termos nascido no Brasil, apesar dos brasileiros, né? O Brasil é bom, o que não presta são os brasileiros, né? Nós temos que dar graças por estarmos no estado do Paraná, que é um estado mais corretinho, né? E que mais produz nesse Brasil, é um celeiro. E ainda temos que dar graças, apesar do frio, por vivermos em Curitiba, onde temos qualidade de vida. Então, está reclamando de quê, meu irmão? Está reclamando de quê, minha irmã? Hein? Cada vitória foi pela graça e misericórdia do Senhor nesse lugar. Não tenho dúvida, o pastor é valente, o pastor é trabalhador, mas se Deus não estivesse com ele, nada tinha acontecido. Então, se estamos aqui hoje, não é por força humana, mas porque Deus nos sustentou. E se Ele pôde nos sustentar até hoje, nos sustentará no amanhã. Muitos de vocês talvez estejam preocupados. O meu amanhã está complicado. É problema aqui, é problema ali, é conta atrasada, é desemprego, é problemas familiares, é alguma coisa física e tudo mais. Não se preocupe. Não se estresse. Você sabe o que é a ansiedade, que está liquidando com a sociedade do modo geral? Ansiedade é querer viver o amanhã, hoje. Como disse Jesus, basta cada dia o seu mal, viva um dia de cada vez. E viva intensamente. Viva intensamente. Não é? Mas se estamos aqui, realmente, não foi porque o pastor Carlos construiu esse templo, foi porque o Senhor nos sustentou para estarmos aqui com Ele nesse templo e fazer tudo aquilo que ainda não foi feito, e tem muito a ser feito. Então vamos celebrar as vidas transformadas pelo Evangelho. Eu conheço o histórico dele, com quem ele gosta de trabalhar, que eu particularmente não gosto, com viciados, com essas tranqueiras todas aí, atleticanos, né, e tal. Não perco a viagem. Mas temos que celebrar as vidas que estão sendo transformadas, que foram transformadas e que serão transformadas. Porque a maior riqueza de uma igreja não está no seu prédio, não é? Mas nas vidas alcançadas. Tem muito templo lindo, maravilhoso e vazio. E alguns até estão cheios de gente, mas só de gente, porque da presença de Deus, nenhuma. É só bagunça, é só festa, é show de rock, é balada, né? Isso quando não é funk ainda por cima, né? Então não é por aí, né? Então cada alma salva
é prova do poder de Deus em ação. Quantas pessoas foram libertas nesse lugar? Pelo ministério de vocês. Quando eu digo esse lugar, eu me refiro como a irmã e o irmão que começaram visitando você. Quanta gente liberta nos seus lares? Quanta gente liberta nos seus trabalhos? Quanta gente liberta aqui na igreja? Quantas famílias foram restauradas? É tempo de somatizar tudo isso e se alegrar. Quantas pessoas foram curadas, libertadas? Quantos corações foram sarados nesses tempos tão difíceis, né? Então nós temos que entender uma coisa, aquilo que Paulo escreve aos Efésios, né? Que a igreja existe para ser instrumento de salvação. Instrumento de salvação. Para mostrar ao mundo, com autoridade, com responsabilidade, a multiforme sabedoria de Deus. Isso é o nosso destino, vamos assim dizer, desde o dia que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, né? Então, o verdadeiro sucesso da igreja sempre será este: igreja lotada. Mas não por pessoas comuns, por vidas transformadas por Jesus, que vão transformar outras vidas através do seu testemunho. Mas nós temos que entender uma coisa: não é porque estamos num templo agradável, relativamente espaçoso, embora desde que foi implantado esse trabalho aqui, nós já sabíamos que, para onde é que vai ser o púlpito mesmo? Vai para lá, né? Vai para lá, porque a igreja vai dobrar de tamanho para lá com o tempo, não é isso? E esse é o trabalho de Deus, porque quanto maior o culto, maior o templo, mais gente Deus vai mandar. Eu, quando saí da igrejinha pequena, que era a metade dessa aqui, a 10ª igreja antiga, era a metade dessa aqui praticamente, né? E tinha uma galeriazinha que cabia lá 20 pessoas lá em cima, né? E eu resolvi, gente, depois de idas e contramarchas e tudo mais, levantamos o templo, não tinha janela, piso grosseiro, lá fora não tinha cerca, não tinha nada, não tinha muro, não tinha nada. Eu disse: chega de trabalhar sozinho, esse povo vai ter que entrar nessa luta. Daqui 2 domingos estamos mudando para lá. Estávamos lá confortavelmente assim, e de repente a gente muda para um templo daquele tamanho. Parecia que a gente não tinha gente de jeito nenhum para encher aquela igreja. Vão ver hoje lá várias vezes na semana. Mas porque foi construído um templo maior. E aqui vai ser construído um templo maior. Na verdade, não vai ser. Está sendo construído um templo maior. O que eu quero dizer com isso é que aniversário de 30 anos não é o ponto final. É continuação da missão neste lugar que Deus colocou nas mãos, não só do pastor Carlos, mas de cada um de vocês que está aqui. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês não estão aqui para ocupar lugar. Vocês estão aqui não apenas para ser abençoados, mas para serem abençoadores. Amém, gente? Ainda há muito a que fazer no reino de Deus, gente. Não se acomodem. Tá bonito, o templo está bonito, está gostosinho e tudo mais, está bom para nós. Não está bom, não. Não está bom, não. Não está bom para o mundo, não está bom para esse bairro. Precisa de mais espaço, precisa de mais professores de criança, precisa de mais professores de escola bíblica, precisa de mais diácono, diaconisas, precisa de mais músicos, precisa de mais dizimistas, precisa de mais ofertantes. Porque é a forma da igreja crescer e de cada um crescer particularmente, não é? Então, tem muito enfermo para ser visitado, tem muita alma para ser conquistada, tem muito coração para ser alcançado. E a igreja não pode ficar acomodada com o que já fez até hoje, tem que olhar sempre para frente, como Paulo também dizia: prossigo, andando para frente, olhos postados naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então ponha isso no seu espírito, tanto no que diz respeito a esta igreja, quanto aquilo que você já recebeu de Deus através dessa igreja.
tem muito mais. Isso é uma mina de ouro. Quanto mais fundo você cavoca, maiores pepitas de ouro você vai colher para a tua vida em todos os sentidos. Acredite nisso, permaneçam em unidade, não apenas no culto da unidade, que é o culto da Santa Ceia. Permaneçam em unidade, permaneçam em santidade, que é procurando não fazer o que o mundo faz, isso é santidade, não é? Uma igreja forte não é apenas um número grande de pessoas, mas madura espiritualmente, que aprendeu a orar todo dia, assim como aprendeu a comer todo dia. Quer dizer, não aprendeu, né? Tem necessidade. Nós temos que chegar nesse patamar de ter necessidade de Deus, de orar toda manhã, de ter um lugar fixo na nossa casa, onde a gente tem um encontro com Jesus todo dia de manhã. Eu não sei qual é o teu, eu sei qual é o meu lá na minha casa, né? E eu já entro na porta cantando, louvando, agradecendo a Deus, dando bom dia para Jesus, para o Espírito Santo, porque eu sei que eu tenho um encontro com Ele ali, e Ele sabe, pelo menos nesses últimos anos, né? Ele sabe que eu estou ali, que eu não falho. Então não é Ele que vai falhar comigo, não, né? Então, amadureça espiritualmente. Estude as Escrituras para não ser enganado, porque vai vir aí o Elias fazendo milagres nas praças. Vai vir aí o espírito que já está no mundo, que é o espírito do anticristo, porque o anticristo propriamente dito já está no mundo. Já está no mundo. E não pense que é esse bicho feio, cheio de chifre, dente para fora e tudo mais. Não, vai ser um cara muito bonito. Não tanto quanto eu, mas, né? Vai ser um cara bonito, alto, espadaúdo, sábio, simpático, inteligente, que as nações vão se render a ele, porque ele vai trazer uma solução financeira e econômica para todas as nações. E nos primeiros 3 anos e meio do reinado dele, ele engana dessa maneira. E ele vai unificar as igrejas, as religiões, unificar a economia mundial, e nos últimos 3 anos e meio, aí ele vai mostrar os dentes de verdade. Vai ser o terror dos terrores para quem ficar. É assim que a Bíblia diz, eu não estou inventando nada, né? Mas unidade é a palavra-chave numa igreja, porque o inimigo sempre tenta enfraquecer a igreja por meio da divisão. Por isso nós precisamos preservar a comunhão. Se cumprimente. Tudo bem que você não vai com a minha cara. A Bíblia Deus até aceita isso. Ele só não aceita é que você me maltrate por causa disso, vire a sua cara, me faça sentir tão mal que eu me afaste da igreja. Não, por isso ele disse, suportai-vos em amor. Olha que palavra inteligente, né? Não preciso gostar de você, assim no sentido que nós entendemos. Eu não preciso amar você, mas Deus exige que, como eu sou cristão e tenho o seu Espírito, nós temos o Espírito de Deus? Temos ou não temos? Que eu trato com amor. Não preciso amar, mas tratar com amor, tratar com decência, com gentileza, até porque gentileza gera gentileza. É só olhar para o trânsito, todo mundo se matando, se odiando, um batendo no outro, outro batendo no um perseguindo, outro atropelando o motoqueiro, o motoqueiro dando tiro em motorista. Tudo isso porque não se suportam, porque não tem um mínimo de gentileza. Curitiba, principalmente, é uma cidade cujo trânsito é grosseiro. É grosseiro, ninguém dá lugar para ninguém, ninguém dá vez para ninguém. Você pode botar um farol no teu carro que você quer sair, não estão nem aí. Se você não for atrevido, você fica ali parado. E tudo isso gera confrontos. E nós precisamos ter um espírito que Moisés tinha, né? Manso. Manso não no sentido de aceitar qualquer coisa, mas de entender todas as coisas, né? Precisamos preservar essa comunhão, cultivar o amor entre irmãos, apresenta, olha, conhece a irmã fulana aqui, conhece nosso irmão aqui, tal, não sei o quê. Isso é uma forma de interação na igreja, porque
Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É isso? Não. Mas é o que muita gente parece que entende, né? É no união mesmo, é se rasgando. Mas é bom e maravilhoso, e a graça de Deus transcende e derrama esse óleo sobre a nossa cabeça quando tem unidade. E onde tem unidade, tem bênção de Deus. E finalmente, para a gente encerrar, é uma boa noite para nós renovarmos compromissos com Deus. Compromissos que um dia nós fizemos com Ele, pactos e alianças que nós fizemos com um Deus que não quebra pacto nem aliança, mas que infelizmente através da nossa desobediência nós estamos quebrando. E isso não agrada a Deus e é uma porta que se abre para maldições. Está na Bíblia, não vou procurar textos agora para não me alongar mais ainda, né? Mas a única coisa que pode abrir brechas para maldição nas nossas vidas é isto. É fazermos um voto com Deus, um pacto com Deus e não cumprirmos, estamos sendo devedores. Então tem uma brecha aberta. Então é noite de refazer compromissos com relação a cargos, com relação a ser dizimista, ofertante, intercessor dos seus pastores, da sua igreja, de contribuir de alguma maneira para que o trabalho do pastor seja mais leve de uma maneira ou de outra, né? Hoje Deus está chamando em todo o mundo a sua igreja para uma nova entrega, para nascer de novo, essa é a grande verdade, né? Para servir com mais dedicação, com mais amor, entendendo que nós não trabalhamos com outro tipo de material que não sejam almas humanas, que são extremamente sensíveis e necessitadas. Renovar o compromisso com Deus de orar com mais intensidade. Quando Paulo escreve orai sem cessar, não é um exagero. Ele não está dizendo pare de trabalhar, mas no teu trabalho lembre que Deus existe. Porque quem tem o Espírito de Deus vê Deus até num garfo, numa faca, né? Num passarinho, né? Quando eu vou fazer a minha oração, tem 2 janelas de canto assim, né? E é no piso superior, e está cheio de árvores lá. Eu olho para fora e fico extasiado. É uma sabiá aqui, por incrível que pareça, às vezes até um tucano. E olha que eu moro em Campo Comprido, não moro no mato, né? Eu vejo lá o seu Joãozinho de barro correndinho para lá e para cá. Eu vejo, hoje está cheio de periquito em Campo Comprido, né, por causa das árvores lá e sementes, né? Eu vejo Deus em tudo isso. E lamento que pessoas olhem para isso, porcaria de fazendo barulho. Está mal de alma, hein? Está mal de sensibilidade espiritual, hein? Então, gente, mais importante do que celebrar o passado é renovar a aliança para o futuro. Você ainda tem um tempo de vida. No meu ponto de vista, você só tem mais 4 ou 5 anos. Mas se eu estiver errado, como tantos já estiveram, né? Começando pelos adventistas que marcaram a volta de Jesus e não aconteceu, eu não estou marcando, eu só estou vendo o que está acontecendo e chegando a uma dedução, né? Mas uma coisa é certa, se você tiver que viver mais 5 anos, 10, 20, 30, 40, 50, ore com mais intensidade, aprenda mais da palavra de Deus, busque mais a presença de Deus, você precisa, né? E aniversário, gente, também é tempo de consagração, né? E nós temos que entender, volto a repetir, eu acredito nisso, que o melhor de Deus ainda está por vir. Até porque eu acredito na iminente volta do Senhor para buscar a sua igreja. E tem muitas promessas dele que não vão passar em branco na minha vida nem na tua. Ele vai cumprir. Por mais difícil que pareça ser para você, como ele diz, Rogério, você acha que tem alguma coisa impossível para mim? Só não me atrapalha,
né? Só não me atrapalhe, você vai ver o que eu vou fazer. Então, hoje, celebramos com gratidão. Louvado seja Deus pela vida dos seus pastores, pela vida de cada um de vocês, pela vida daqueles que não puderam estar aqui nessa noite, estão arrependidos porque perderam o jogo, né? E assim por diante, né? Então, vamos olhar para trás e vamos ver a fidelidade de Deus. Vamos olhar para hoje. Você já percebeu como você está bonito hoje? Tem alguns aqui que chegaram até a tomar banho para vir na igreja, né? Você já percebeu que, apesar do incômodozinho ali, que outro ali e tudo mais, você está bem de saúde? Quer uma prova? Você está vivo, teu coração está batendo. E esse corpo tem condições de se regenerar e Deus tem poder para curar, para libertar quando você puder acreditar como uma mulher hemorrágica. Ela não foi pedir uma bênção, ela foi buscar determinada uma bênção. Quando nós tivermos essa determinação, as coisas vão acontecer na nossa vida sem dúvida nenhuma, não é? A mão de Deus agindo. Cada segundo da nossa vida, por onde quer que nós andamos, principalmente vocês neste bairro que nós abençoamos em nome de Jesus. Mas que vocês correm riscos, vocês sabem. Mas vocês têm uma marca distintiva que você não pode ver, mas que os demônios que estão na vida de muitos podem ver e se afastam de você. Passam ao largo, porque é uma furada eles mexerem com filho, com filha de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele continuará ajudando, porque a igreja pertence a Cristo. Foi Ele que começou esta obra aqui no Sabará, e será Ele que a sustentará até o fim. Não tem um minuto de dúvida sobre esse assunto. E nesse aniversário de 30 anos, Deus nos convida então a 3 atitudes. Primeiro, agradecer pelo que Ele já fez. E tem muita coisa para agradecer, né? Você teve na marca do pênalti algumas vezes, né? Filho teu, pelo amor de Deus, você já estava pensando até que ia ver ele no caixão. Você também enfrentou algumas lutas que não foram fáceis, né? Mas estamos aqui, mais bonitos, mais fortalecidos, mais determinados a fazer uma obra maior para o Senhor, e esse devia ser o exemplo para cada um de nós, né? Vamos consagrar nossas vidas novamente ao Senhor. Vamos consagrar nossa vida ao trabalho de Deus. Tem um trabalho para você nessa igreja. Tem uma função para você aqui nessa igreja. Eu não sei se você vai ser o nariz, a orelha, a cabeça ou o dedo mindinho. Agora, o importante é estar ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja, né? Se você deseja dizer hoje, Senhor, obrigado por tudo, quero continuar fazendo a parte da tua obra, então se coloque em pé um instantinho, faça uma brevíssima oração comigo, para eu poder passar para o pastor Carlos e encerrar a festividade desse domingo abençoado. Diga assim: meu Deus, Senhor da minha vida, Tu sabes tudo de mim, o meu passado, que o Senhor faz questão de esquecer, o meu presente, que o Senhor faz questão de proteger, e o meu futuro, que está completamente nas Tuas mãos. Que esta noite, Senhor, na nossa igreja, e para a minha vida que faço parte dela, seja um marco de renovação espiritual, não apenas para mim, mas para toda a igreja do Senhor aqui reunida. Nós queremos dizer, parabéns à igreja do Senhor no Sabará. Toda honra, toda glória e louvor sejam dadas ao verdadeiro pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos agradecidos pelos pastores que temos, pelos líderes que temos, pelo templo que temos, e pedimos que o Senhor nos faça parte integrante de tudo isso. Oramos agradecido, nos colocando à Tua disposição,
em o nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Carlos, Deus abençoe. Parabéns, pastor. Obrigado. Ó a placa. Deus abençoe. Assente-se mais um momentinho, por favor, meus irmãos. Pastor Áureo está aqui. Eu lembrei, pastor Áureo que batizou a Gleice. E isso foi em 90 e o quê? 93? Só tinham construído, eu vi a foto, só tinham construído a piscina batismal no altar. Eu me batizei também. O Áureo também, quando Deus disse que haja luz, devia uns 3 talão já, né? Porque está lá, ele e o Luizão, meu Deus do céu. O Luizão é do Velho Testamento também. Olha que bênção, graças a Deus. E, gente, antes da gente finalizar, eu achei interessante o mesmo versículo dado por Deus, né? Um semeia, outro rega, outro colhe, mas a gente não deixa de semear. Quero chamar o pastor Ismael aqui, Figueiredo. Vem aqui, pastor Ismael. Esse senhor aqui, que começou a obra aqui também no Sabará, de novo. Vem aqui, pastor. Olha aí já. Bênção de Deus. E eu lembro que depois de um tempo ele voltou aqui na igreja e falou: pastor, vou membrar com vocês de novo. Vou membrar aqui. Na humildade, esteve aqui acho que por um ano com a gente mais ou menos, né? Um ano, né? Só que eu achei interessante que ele chegou aqui e ele falou assim: o que tem para fazer na igreja que cabe para mim aqui? O que tem? Falei: o que o senhor está disposto a fazer? Tem alguma obra para fazer aqui? Porque ele é pedreiro. Falei: pastor, nós temos que fazer a escada de entrada lá. Ele: pode deixar comigo então, só consigo material. E ele chegou já de início, eu fiquei trabalhando com ele ali. Meu irmão, ele chegou aqui em Curitiba naquela época, não tinha geladeira, não tinha nada. Ele veio no campo missionário mesmo. Meu irmão, enquanto ele estava ali trabalhando, e eu de orelha seca, ajudando, fazendo a escada da entrada da igreja ali embaixo, passou um e falou: você faz isso, você faz muro, você faz não sei o quê. Eu lembro que quando ele saiu daqui, ele tinha uma empresa registrada, tinha funcionários, prestando serviço de frente para um condomínio e um monte de coisa assim. Por quê, meu irmão? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E ele membrou com a gente durante esse tempo de novo, até partir. Foi para o norte do Paraná, né? Em seguida. Não, para São Paulo. Foi para São Paulo, isso. E nós fizemos uma placa para homenagear também o pastor Ismael Figueiredo, por tudo que ele fez aqui nesse período, porque a minha ótica do pastor é que ele é um evangelista. Ele chega, eu sempre falo, evangelista, ele tem até uma altura alguma coisa. Depois não vai vingar mais algumas coisas, ele vai semear de novo e começar em outro lugar. E é exatamente o que ele fez. Ele chega de uma forma destemida e as coisas sempre florescem. Pioneiro. E eu fizeram uma placa para o senhor também, puder trazer a placa aqui. Isso, uma placa de homenagem, olha ali, ó. Isso. Isso, vamos tirar uma foto aqui com o pastor Ismael. Isso, olha só, desde 96, sendo pioneiro aqui, naquela primeira igreja que foi aberta ali. Deus abençoe, pastor Ismael, tá? Obrigado por tudo, que Deus honre sempre a sua vida. Amém, glória de Deus, isso. E aí, meu irmão, eu lembro quando eu cheguei aqui, foi o Fernando, né? Na verdade, eu e o Fernando, a gente cantava na mesma banda. O Fernando tocava bateria e eu ajudava a ministrar louvor lá, né? Era uma dupla, né? Um cantava, outro pedia desculpa. Tinha um povo, na verdade, ele cantava no coral gospel de Curitiba. Ele falou: pastor, você tem que ir lá na igreja da minha mãe. Eu vou falar com você. Eu vou falar com a minha mãe para você levar a mensagem lá, para você pregar lá e coisa e tal. E daquele jeito, né? Sem dinheiro, aquele jeito. E viemos andando aquela vez, né? Viemos andando para trazer a mensagem. Eu lembro que o Felipe, cadê o Felipe? Está lá. O Felipe ficou, eu inventei de cantar um hino, e foi interessante, porque enquanto, teve uma vez que eu estava ministrando lá, não sei se o Ivanito vai lembrar disso aí, se a pastora vai lembrar, porque eu estava lá com o Cristóvão, uma época lá, enquanto estava ministrando o louvor, estavam esfaqueando um cara na porta da igreja do lado da rua, lembrou? E o culto rolando normal, diaconato normal, esfaquearam normal, arrastaram o corpo normal. Meu Deus, quando eu assumi a igreja, eu pensei em construir um orfanato para bala perdida. Na verdade, bala encontrada, né? Bala achada. Aí eu trouxe a mensagem aquele dia, a pastora falou assim: olha, o Fernando fala muito de você e coisa e tal.
E eu também quero homenagear a pastora Ivanildo, por quê? Porque em 2 anos eu acompanhei o sacrifício dela na vida de muitas pessoas. Ela sem carro, passando o extremo de algumas coisas. Eu lembro que às vezes chegava no culto à noite, ela estava cansada, por quê? Porque ela pegava a bicicleta e ela fazia visita para todo mundo no bairro. Eu lembro disso, fazendo visita para todo mundo, em campos de intercessão, sendo usada por Deus em tudo isso. Quero chamar a pastora Ivanildo, vem aqui, pastora, vamos abençoar a tua vida, honrar a tua vida, no período que você teve aqui também. Louvado seja Deus. Olha aí, ó. Louvado seja Deus. Aí, quase precisa de ajuda. Ainda não, né? Cadê a plaquinha da pastora? Vem aqui, por favor. Olha só, esse rapaz que foi esfaqueado não quis aceitar Jesus numa outra igreja. E chegou ali na frente. Olha só. Vamos tirar uma foto, povo? Espera aí só um momentinho. Mas eu lembro muito que, por vezes, ela... passando para eu pregar, eu lembro até uma situação de finado que teve, que ela passou para eu fazer, não sei se você lembra, ali no Campo Comprido, acho que foi o primeiro fúnebre que eu fiz, na verdade, e eu tive que ir lá no Campo Comprido fazer esse fúnebre e tudo mais, né? E ali começou algumas coisas mais específicas, mas é um negócio de quebra-cultura, foi desbravamento mesmo, amém? Então, vamos... Está com a blusa de panda. Deus abençoe, pastor Ivanildo. Aplaudir a Jesus mais uma vez. Pastor Carlos, por favor. Nós não podíamos deixar, pastor Ivanildo, pode descer. Todos fizeram parte da história da Igreja de Sabará, são 30 anos, mas nós temos que homenagear também o nosso pastor, né? Porque ele foi perseverante, já são 21 anos de ministério, né, pastor? Que ele está aqui firme e que Deus tem falado com ele e ele tem obedecido e ele tem nos guiado também na nossa jornada, né? Eu lembro quando eu vim para cá, eu não tinha família e esse casal me adotou, essa igreja me adotou e hoje eu sou um homem casado, muito bem casado, né? Estava perdido mesmo na vida, comecei a fazer ITQ lá na 10ª. E vim para cá porque um pastor perguntou para mim lá na aula, de que igreja que você é? Eu não tinha igreja, eu falei, eu sou do Sabará. E eu estou até hoje aqui. Glória a Deus por isso. Então, nós fizemos uma plaquinha para o pastor Carlos e para a pastora Gleice, em homenagem aos 30 anos da igreja. Obrigado, Deus abençoe. Eu não sei para onde olhar, porque... nessas horas, ser meio vesgo é vantajoso. É meio vantajoso, né? Que benção. Ô, meu, esse segurar, então vamos descer, para você não tropeçar. Vai que esse vestido aí, né? Imagine só. A hora que o teu pastor já falou assim, é o Batman? Eu falei, é o Albino. Batman Albino com esse vestido. Mas que bom, eu lembro quando o doutor... Olha que interessante, né? Eu fui fazer a inauguração lá do Instituto de Neuropsicanálise. Aí eu levei uma mensagem e falei, quer saber, vou fazer um apelo nesse lugar. E ele aceitou Jesus ali também, né? E aí, eu lembro que ele estava com um processo em Campo Largo. E Campo Largo dominado por um capeta mesmo. A situação, eu falei, quer saber, doutor? Eu vou fazer uma oração com o senhor, Deus vai derramar graça. Senhor, amarra as mãos desses demônios, tapa os ouvidos. Ele voltou de lá, vitorioso em tudo, né? Aí depois de um tempo, ele falou, vou membrar com vocês lá, tudo mais. E pastor, precisa de alguma ajuda? Eu falei, precisa. O quê? Ele é advogado toda a vida. Deu um pincel na mão dele, eu falei, me ajuda a pintar aqui. Mas como é que eu faço? Saiu, agora é mestre em pintura. Aí, e vai vender frango, vendia frango todo domingo para a gente poder pagar o terreno aqui também, né? Olha, graças a Deus, se tornou PhD em frango. E lavar máquina, né? Ele, o Fred também. Graças a Deus. Gente, teve um que travou uma parte do vídeo, está na agulha? Está na agulha? Existem algumas pessoas aqui da igreja que serviram e marcaram época. É uma singela e rápida homenagem que era a continuidade do outro vídeo, tá? Se quiserem colocar aqui, pessoas que nos amaram e nós amamos também. Opa, é a continuidade do vídeo?
Ah, então tá bom. Só o volume que sumiu. Aqueles que deixaram saudades. Irmã Vera, primeira pessoa que me repreendeu na igreja. Irmão Edgar, irmão Jurandir, que eu batizei. Irmão Antônio, querido Júnior, pastor Osmair. Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Todos esses daí, né? Foram ganhos, pessoas que lideraram, que somaram a igreja. Era a continuação do vídeo, né? A gente não pode esquecer dessas pessoas maravilhosas, né? Irmã Vera, o Eduardo tinha 3 aninhos. O Eduardo está com 26 agora, vai fazer. Tinha 3 aninhos, no primeiro culto ele saiu correndo no altar. A irmã Vera, a diaconisa, chegou assim: não é porque é filho do pastor que vai sair correndo em cima do altar. Eu falei: a senhora tem toda a razão. A senhora tem toda a razão. Fiquei com medo.